Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nessa terça-feira, dia 10 de junho de 2025, com o nosso boletim informativo diário, aqui o nosso BID do Gol, trazendo todas as informações que você precisa saber para começar bem esta terça-feira, né? Tá indo pro trabalho, tá indo pra escola, pra faculdade, não interessa, tá sabendo legal o que aconteceu. Eu sei que data FIFA é aquela coisa, é um convite a se desligar. Por isso mesmo, a gente faz a boa aqui, traz as informações para você, porque hoje é dia de seleção brasileira, é dia de estreia de Carlo Ancelotti diante do torcedor brasileiro, em jogo que pode valer a vaga direta para o Brasil na Copa do Mundo de 2026. O Brasil já está classificado, assim, basicamente, mas hoje pode confirmar e garantir a vaga direta. A gente explica o cenário. Teve a convocação da seleção feminina, tem eliminatórias na Europa também, a Itália vencendo. Vamos atualizar vocês, então eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, fala aí o que você está esperando da seleção brasileira, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol, deixa o seu like, você sabe, né? Você colabora muito com a gente, com toda essa interação que você faz e a gente está crescendo graças a vocês. Vamos lá, colocar na capa do nosso site. Vamos lá, aqui nós temos todas os principais destaques, tem Série B também, a gente vai passar pela Série B aqui, informações de mercado vem daqui a pouco, tá? Tem o nosso boletim especializado no mercado, então daqui a pouco entra também o nosso vídeo de mercado. Vamos focar na seleção brasileira, porque o Brasil enfrenta a seleção do Paraguai nesta noite, 9h45 no horário de Brasília, jogo na Neoquímica Arena, em São Paulo, a casa do Corinthians, e o Brasil que pode ter 3 mudanças com relação à escalação do jogo contra o Equador. Matheus Cunha pode ganhar a vaga do Richarlison, basicamente certo, o Rafinha no lugar do Estevão, e o Gabriel Martinelli pode ganhar uma chance nessa seleção aqui. O Gerson sairia do time, o Gabriel Martinelli entraria, você vai trazer um pouquinho mais para trás o Bruno Guimarães e o Casemiro, né? Ficam mais recuados, você coloca um quarteto mais ofensivo, Martinelli caindo mais para a esquerda, pode trombar um pouquinho com o Vini Júnior, mas é o setor do campo onde geralmente ele joga, né? Pelo menos na equipe do Arsenal. Não sei qual que vai ser a ideia do Ancelotti, mas essa foi um teste que ele fez nos treinamentos. Confirmação mesmo, só o Rafinha, no lugar do Estevão, normal, o Rafinha estava fora do jogo contra o Equador porque tinha que cumprir suspensão, agora está de volta, muita chance do Matheus Cunha ganhar a vaga do Richarlison. O Richarlison não fez um bom jogo contra a seleção do Equador, e agora também essa possibilidade do Martinelli. Vamos aguardar o que vai acontecer. O Brasil pode garantir a vaga direta para a Copa do Mundo nesta terça-feira, em caso de vitória contra o Paraguai e de uma vitória do Uruguai antes, né? A partida que começa às 8 da noite na hora de Brasília, contra a Venezuela. Porque aí a Venezuela ficaria com 18 pontos, o Brasil saltaria para 25 e seriam 7 pontos de diferença, restando apenas 2 rodadas, mais uma data FIFA apenas para as eliminatórias, e aí não teria como ser alcançado, já garantiria uma das 6 vagas diretas da Conmebol, né? Muita gente indo para a Copa, né? 6 vagas, são 10 seleções, tem uma 7ª ainda que vai para a repescagem. Nesse momento a Venezuela vai para a repescagem, nunca esteve tão perto de ir para uma Copa do Mundo a seleção da Venezuela. Vamos ver como é que vai ser. A questão é o seguinte, né? Esse jogo contra o Paraguai não é um jogo fácil. O Paraguai vem de 9 jogos de invencibilidade, né? O Paraguai está muito bem, está ali já também com o pezinho na Copa do Mundo, voltando para a Copa do Mundo. Impressionante aqui o Equador, né? Porque o Equador tem 3 pontos a menos, né? Eles perderam 3 pontos e estão lá na frente da seleção brasileira ainda. O Equador foi punido por conta de um documento falso lá do Castilho nas eliminatórias para outra Copa do Mundo. E agora, vamos falar só de seleção, o importante é garantir a vaga e deixar o Ancelotti montar o time, fazer as experiências com mais tempo de preparação, de observação. Acredito que o time fique melhor, né? A primeira impressão não foi das melhores no jogo contra o Equador, mas o Equador tem uma seleção forte, o Brasil jogando fora de casa, ficou no empate, resolveu o setor defensivo, né, que vinha sendo uma peneira, e agora tem outro cenário. O Brasil pode garantir a classificação e, coincidentemente, contra o mesmo adversário no mesmo local que garantiu vaga na Copa de 2018. Né? Eu se lembro porque, uma curiosidade apenas, estava lá no Jogo do Brasil contra o Paraguai em 2017. O Brasil venceu por 3-0, garantiu a classificação para a Copa do Mundo. Eram menos vagas, o Brasil tinha aquele começo ruim, era aquela metade do trabalho do Tite, né? Aquele começo de trabalho lá. O Brasil venceu muito bem o Paraguai e garantiu a classificação.
E o Brasil era a 14ª rodada, né? 2 rodadas atrás, e o Brasil vinha de fazer uma goleada sobre a seleção do Uruguai, coisa que hoje em dia parece inimaginável, né? O Brasil que tem apanhado muito mais do que batido, inclusive o Paraguai venceu a seleção brasileira no jogo realizado lá em Assunção no ano passado. Então, né, o cenário não é dos mais incríveis. 5 da tarde, então, Bolívia e Chile. 8 da noite, Uruguai e Venezuela. A Argentina, já campeã das eliminatórias, enfrenta a Colômbia às 9 da noite. 9h45 tem Brasil e Paraguai. 10h30 da noite tem Peru e Equador. Essa a 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Falar de seleção ainda, mas a seleção feminina, porque saiu a convocação da seleção feminina para a Copa América, que vai ser disputada entre os dias 12 de julho e 2 de agosto no Equador. Copa América Feminina. Antes o Brasil vai fazer um jogo amistoso em Grenoble contra a França dia 27. E aí tem lá no site a lista completa. Destaque aqui, claro, para Marta, né? Voltou para a convocação na última convocação da seleção, ela apareceu. E nós temos aqui a Johnson, né? E a Dudinha também, jogadoras jovens que estão aparecendo nessa lista. Então dá uma boa mescla da velha geração, né? A Marta que já passando o bastão, já é veterana, e também uma nova geração chegando. Por exemplo, o caso da Johnson, que fez o gol do Brasil na última partida contra o Japão. Falando de Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians venceu a equipe do Flamengo por 1-0 e seguiu ali na vice-liderança do Brasileirão. O Cruzeiro já tem a primeira posição garantida. O Flamengo que vinha num bom momento, numa crescente ali, mas o Corinthians conseguiu vencer por 1-0 o gol da Vicky Albuquerque, que é a maior artilheira da história do time do Corinthians. Terminada a 13ª rodada, essa é a situação. Cruzeiro já garantido com a melhor campanha da primeira fase, o Corinthians em segundo, São Paulo, Palmeiras, Ferroviária, Flamengo, Bahia e América Mineiro levariam a vaga neste momento, mas ainda tem briga, né? Restam 2 rodadas, ou seja, 6 pontos em disputa. Tem gente que pode subir, tem gente que pode ficar de fora, né? Tá aqui arriscado, o Flamengo já está garantido, mas aqui tá todo mundo arriscado ainda a perder a sua posição ou então garantir uma classificação. O Sport já está rebaixado, 2 pontos apenas, né? Só pode chegar no máximo em 8, o Real Brasília já tem 9, então o Sport já foi rebaixado e o 3B da Amazônia entrou na zona de rebaixamento na última rodada, quando perdeu o seu jogo para o Cruzeiro e o Juventude venceu o Sport. O Juventude ganhou um respiro aqui interessante e pode manter-se na elite do Brasileirão feminino. Indo para o futebol europeu, a Itália levou um susto aqui da Moldávia, levou um gol aí no comecinho do jogo, mas o gol foi anulado, né? E depois conseguiu a vitória. Esse jogo que teve uma característica bem diferente, porque a seleção italiana foi comandada pelo Luciano Spalletti e ele já estava demitido, né? Já comentou aqui no vídeo de ontem, o Spalletti já foi demitido, foi comunicado que não vai seguir, a seleção italiana já está pensando, pode ser o Tudor, o treinador da equipe da Juventus, que não sabe se fica ou não depois do Mundial, mas já estava demitido e estava lá no banco, né? Então saiu com uma vitória, os gols do Raspadori e também do Cambiasso, que foram os gols da vitória da seleção da Itália sobre a Moldávia, dando uma respirada um pouquinho melhor. Daqui a pouco eu coloco a situação toda da tabela, mas a seleção da Itália está aqui na 3ª posição, tinha levado aquele sacode da Noruega, tem 2 jogos a menos que a Noruega, mas está 9 pontos atrás, então não é uma situação complicada, lembrando que só o campeão de cada um dos grupos garante vaga direta nas eliminatórias europeias. O segundo lugar vai disputar a repescagem, não é coisa fácil não, tá? Tivemos ontem esses jogos, as Ilhas Faroe venceram Gibraltar por 2-1, Croácia 5-1 na República Tcheca, a Itália venceu a Moldávia, a Bélgica venceu o País de Gales, jogo 4-3, Noruega venceu a Estônia por 1-0 e a Macedônia do Norte venceu o Cazaquistão também por 1-0. Teremos partidas nesta terça-feira, Holanda e Malta. A Holanda estreou muito bem na semana passada, vencendo o seu primeiro jogo, né, contra a Finlândia, Romênia contra o Chipre, a Letônia contra a Albânia, Finlândia contra a Polônia, Sérvia e Andorra, San Marino e Áustria, as eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. E você olha os grupos aqui, eu já falei aqui, né? Tem uma certa restrição, não,
A eliminatória da Sul-Americana é muito fácil. A europeia também é muito tranquila mesmo. Você vai olhar os grupos aqui, tem uma seleção que é muito favorita e o restante fica tudo ali, né? Bem para trás mesmo. A não ser a Itália, que consegue se complicar, né? São 2 Copas do Mundo, já que a seleção da Itália não vai fica de fora, né, do Mundial. Brasileirão da Série B, tivemos ontem o fim da 11ª rodada, com a vitória do Criciúma sobre o Vila Nova, o Criciúma respirando um pouco mais, né, saindo da zona de rebaixamento, e o Amazonas vencendo o Atlético no duelo do desespero também aqui, já na zona de rebaixamento. Terminamos a 11ª rodada com Goiás, Grêmio Novo Horizontino, Cuiabá e Curitiba como os times que estariam garantindo o acesso para a Série A do Brasileiro. Tem muita coisa que vai acontecer e, nesse momento, na zona de rebaixamento para a Série C, tem Botafogo de Ribeirão Preto, Amazonas, Atlético e Paysandu. A situação do Paysandu é complicada e deve ficar pior ainda quando ele olha o Remo indo bem também lá na Série B do Brasileirão. E, para terminar, vamos passar para os aniversariantes do dia, porque é especial aqui, a gente vai olhar, ó, tem o Everton, lembra dele, né? Jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras também, jogou no Borussia Dortmund, o Bento, goleiro da seleção brasileira, goleiro reserva da seleção brasileira, e nós temos aqui, ó, esse aqui, ó, aniversariante do dia, Carlo Ancelotti, fazendo 66 anos, ele ex-jogador e treinador da seleção brasileira, vai fazer a sua estreia como comandante do Brasil diante da torcida brasileira, justamente em seu aniversário de 66 anos. Já falou aqui que espera ganhar uma classificação para a Copa do Mundo de presente. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias do mercado da bola, né? O mercado que está no seu dia de encerramento da janela para o Mundial de Clubes. E então não perde tempo, né? Se inscreve no canal e clica no sininho, porque aí você vai ser notificado assim que entrar o vídeo novo, né? Tem o Gol nas Américas para entrar, bem especial, falando do São Paulo. Então fica ligado aqui no canal do Gol, você não vai perder nada, tá? Se inscreve e clica no sininho, deixa o seu like, seu comentário e até a próxima. Valeu, aquele abraço!